Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sirlene, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa de número 81 para o sexto ano. Na aula de hoje nós vamos aprender as regras de flexão dos adjetivos compostos. Então lá na aula anterior nós observamos as regras de flexão dos adjetivos simples. E agora nós vamos ver as regrinhas de flexão dos adjetivos compostos. E os objetivos para a nossa aula são, então, conhecer quais são as regras para nós fazermos, a flexão de número corretamente desses adjetivos compostos e que vocês saibam, usar essas regrinhas, aplicar essas regrinhas para fazer a mudança para o plural, a flexão de número dos adjetivos compostos. Pessoal, prepare o material para a aula, Pegue o caderno de vocês, abram lá na matéria de português, lápis, caneta, borracha na mão, para que vocês anotem as regrinhas, tá bom? O que é um adjetivo composto, então? Vamos lembrar? O adjetivo composto é aquele que tem mais de um radical, ou seja, ele tem mais de uma palavra. Por exemplo, bola verde clara, A característica da bola é ela ser verde clara. Vejam que é um adjetivo, porém ele é composto por mais de um radical, ele tem duas palavras. Portanto, é um adjetivo composto. E se eu pedisse para vocês fazerem para mim o plural dessa frase, dessa palavra e desse adjetivo? Gera dúvida? Como será que é o plural do verde clara? Será que vai S nas duas palavras, só em uma, só na primeira, só na segunda? É isso que nós vamos aprender a fazer. Essa flexão correta de número, passando para o plural corretamente, esse adjetivo composto. Regra geral, nós temos uma regra geral. Olhem só que bacana, que beleza. Uma regrinha geral que dá conta da maioria dos adjetivos compostos. Isso é muito bom, Anotem lá no caderninho que essa vale ouro, tá? Qual que é a regra geral de flexão de número dos adjetivos compostos? Que somente a última palavra é que receberá flexão de número. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar o adjetivo composto e a regra geral diz que só vai para o plural, só vai fazer flexão de número na última palavra. Olhem só. Casaco azul escuro, é um casaco só. Se eu tenho mais que um, casacos azul escuros. O adjetivo composto aqui é qual? Azul escuro. Se a regra geral diz que só tem flexão no último elemento do adjetivo composto, qual é o último elemento do adjetivo azul escuro? Escuro. Então, eu só vou passar para o plural a palavrinha escuro, para acompanhar o substantivo que eu já passei para o plural, Olhem outro exemplo. Olho verde claro. Olhos verde claros. Verde claro é aquela característica do olho. Então, a regra geral diz que só vai para o plural o último elemento, só vou passar para o plural a palavra claros, a palavra verde ficou no singular. A palavra azul ficou no singular, no adjetivo composto, porque aqui verde claro é um adjetivo composto. Se fosse adjetivo simples, olho verde, olhos verdes, mas o verde seria um adjetivo simples. Mas agora ele é composto quando eu escrevi verde claro, Mesma coisa, o azul. Azul sozinho, casaco azul, adjetivo simples, casacos azuis. Adjetivo composto, azul escuro, azul claro, Só vai para o plural o último elemento. Casacos azul claros, casacos azul escuros. Legal? Facinho, Exceções. Anotem lá no caderninho de vocês exceções e passe uma caneta colorida, pinta por cima com lápis de cor, faz um destaque lá. Temos algumas exceções para essa regra geral. Primeira, a
palavra azul marinho e a palavra azul celeste são invariáveis. O que é algo invariável, gente? Que não muda. Então, vai ficar sempre no singular. Por mais que o substantivo a quem esse adjetivo se refere, a quem ele caracteriza, esteja no plural. Olhem só. Carro azul marinho. Carros azul marinho. É invariável a palavra azul marinho e a palavra azul celeste. Não vai mais pôr o S no último elemento, né? Como no exemplo da regra geral, porque é uma exceção da regra. Mesma coisa a palavra azul celeste. Camisa azul celeste, camisas azul celeste. Sem S, né? Porque a palavra é invariável, ok? Segunda exceção, o adjetivo surdo-mudo ou surda-muda, né, que pode sofrer flexão de gênero, mudar para o feminino. Os dois elementos vão para o plural, as duas palavras, tanto a palavrinha surdo quanto a palavrinha mudo. Então, olhem só, garoto surdo-mudo, garotas, né, garotos surdos-mudos. E se eu vou passar para o feminino, mesma coisa, né? Ó, garota surda-muda, garotas surdas-mudas. Então, nós temos a regra geral que diz que o adjetivo composto só vai sofrer flexão no último elemento. Exceções, azul marinho e azul celeste, que são invariáveis, não muda. Exceção, surdo-mudo ou surda-muda, que os dois elementos vão para o plural. Anotem essa também, tá? Terceira, exceção lá da regra geral, lembram? Os adjetivos compostos que fazem referência a cores, eles são invariáveis no segundo elemento, quando o segundo elemento também for um substantivo, quando não for adjetivo. Olhem só. Blusa verde oliva. A regra geral diria que o segundo elemento vai para o plural, mas a exceção diz que se o segundo elemento for o quê? Um substantivo, ó. O que é substantivo? Palavra que dá nome para alguma coisa. Aí ele vai ser o quê? Invariável. Lembram do verde claro? Né? Claro é substantivo? Não, é adjetivo, né? Oliva é substantivo? Sim, né? Azeitona lá, né? Que dá na oliveira. Então, verde oliva eu não vou passar para o plural aqui, entenderam? Ó, blusas verde oliva. Outro exemplo, camisa verde abacate. A regra geral dizia que o segundo elemento vai para o plural, né? Só o segundo. Mas a exceção diz que se o segundo elemento for um substantivo, ele é o quê? Invariável. Então, se eu vou passar para o plural verde abacate, eu não vou mudar nada no adjetivo, só no substantivo. Olhem só, camisas verde abacate. Se fosse camisa verde clara, seria camisas verde claras, né? Porque clara é adjetivo e não é substantivo. Verde escuro, camisas verde escuras, né? Porque escuro e escura é adjetivo. Só que abacate é substantivo, né? Nome de uma coisa. Então não vai para o plural. Legal? Facinho, né? Carro amarelo canário, né? Canário é nome de uma coisa? É, nome lá do passarinho. É substantivo, então? Sim. Então eu não vou passar para o plural nada do adjetivo, né? Segundo elemento, esquece a regra geral, porque o segundo elemento é substantivo. Como é que eu faço o plural, então? Só no substantivo, né? Carros amarelo canário. E fiz o plural corretamente. Anotem a regrinha também. Então, a regra geral tem exceções. Primeira exceção, azul marinho e azul celeste, que é invariável, não vai pluralizar. Surdo-mudo, vai os dois para o plural. E a terceira exceção, se o segundo elemento for também um substantivo, não vai mais para o plural, apenas se for adjetivo, se for característica também, claro, escuro, né? Por exemplo, tá? Vamos praticar, pessoal. Então,
Então, lá no caderninho de vocês, vocês vão fazer o seguinte agora. Vamos ver se vocês entenderam, tá? Vamos fazer o combinado que vocês vão fazer só da cabecinha de vocês e pesquisar, só se não lembrar. Tentem fazer sem pesquisar, tá? Então, vocês vão copiar aqui as alternativas no caderninho de vocês. E vocês vão pensar o seguinte, apenas a alternativa que está certa, que vocês vão assinalar para mim. Tá? Ó, copiem em seu caderno apenas a alternativa que apresenta o plural correto dos adjetivos compostos. Vocês vão pausar o vídeo aqui um pouquinho, ou vocês podem abrir lá o documento em PDF que vocês têm também, né, disponível lá no material. E vocês vão olhar com bastante atenção o plural de todas essas alternativas e vão copiar somente a que está certa, a pluralização, né, a alternativa certa, que está correto o plural do adjetivo composto, tá bom? 2. Lembram que aqui só tem uma certa? Então, se tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 4 errada. Achou a certa? O que você vai fazer no número 2, lá no caderno de vocês? Vai copiar para mim e corrigir o que está errado aqui nas 4 que sobrou, né? Tem uma certa, 4 está errada. Então, vamos corrigir as 4 que estão erradas aqui na número 2, tá bom? 3. Uma das alternativas abaixo contém erro no adjetivo composto. Identifique essa alternativa e faça a correção do plural desse adjetivo composto. Agora, a prof fez o contrário, né? Tem 1, 2, 3, 4, mas uma só que está certa, que está errada, as outras estão certas. Vão achar apenas a que está errada e vão fazer a correção, tá bom? Vamos conferir se vocês acertaram? Então, aqui, ó, na primeira, a única que está certa é a letra C, pulseiras verde claras. Aqui nós aplicamos a regra geral, né? O que diz a regra geral? Que o adjetivo composto eu só vou pluralizar o último elemento, não esquecendo das exceções, né? Se aqui for substantivo, não vai para o plural. Se for azul marinho, azul celeste, não vai. E se for o surdo mudo, vai os dois para o plural, né? Então, a única que está certa é essa letra C. Na número 2, vocês tinham que corrigir, lembram? As que estavam erradas. Então, o que a prof fez aqui? Eu deixei as erradas, marquei onde é que estava errado em vermelhinho e fiz o certo do ladinho. Então, olhem só. Brinco azul marinho. O primeiro elemento do adjetivo composto nunca vai para o plural. A regra só diz que vai o segundo, né? Se não for exceção. Então, aqui não está certo. Mesma coisa aqui, ó, não tem plural aqui, porque médico-dentário é a característica da atividade. Se for mais de uma atividade que está fazendo, atividades médico-dentárias, né? Só vai o último elemento para o plural. Menino surdo-mudo é a exceção o surdo-mudo. O que diz na exceção? Os dois elementos vão para o plural, né? Então, aqui faltou um S. E na letra E, o segundo elemento com S não está certo, né? O que diz a regra geral? Que só vai para o plural, só vai ter flexão de plural no último elemento se ele não for um substantivo, né? E número 3, a alternativa que apresenta erro, né? Que aqui vocês iam achar errada, é essa aqui. Olhos castanho claro. O que diz a regra geral, né? Vai para o plural o último elemento. Então, onde é que teria que ter S? Aqui, né? O correto teria que ser olhos castanho claros. Acertaram? Tomara que sim. Confiram lá direitinho, né? A atividade no caderno. É uma forma de vocês revisarem, verem se vocês compreenderam. Vamos ao resumão, né, da aula, das regrinhas? Então, nos adjetivos compostos, nós temos uma regra geral que diz para nós que apenas o último elemento do adjetivo composto, a última palavra, é que sofrerá flexão de número, ou seja, ela vai ser pluralizada. Com exceção desses casos aqui, azul marinho e azul celeste, que são invariáveis, eles não vão sofrer flexão nunca,
por mais que o substantivo esteja no plural, né? O adjetivo surdo-mudo ou surda-muda, se for referente a um substantivo feminino, os dois radicais, as duas palavras vão para o plural. E se o segundo elemento for também um substantivo desse adjetivo composto, ele vai ser invariável. Lembra do verde abacate, do verde oliva, do amarelo canário, por exemplo, né? Verde abacate, abacate é substantivo, então não vai para o plural. Se fosse verde claro, verde claros, verde escuros, se fosse verde escuro. Se o segundo elemento for substantivo também, der nome para alguma coisa, não mexo mais ali, tá? Esse resumo é bem bacana para anotar lá no caderninho, quem não anotou, beleza? Pessoal, nós finalizamos a aula com esse resumo, né? Caso tenham dúvida, voltem, revejam a aula e não esqueçam, tem atividade para fazer sobre esse assunto. Muito obrigada e a gente se vê numa próxima aula. Até mais, tchau, tchau!